Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luana de Ávila, eu sou diretora executiva do Simpol DF e da Cobrapol. Hoje, no nosso podcast, feito em parceria exatamente do Simpol e da Cobrapol, nós vamos falar de um tema fundamental para os profissionais da segurança pública, a saúde mental. Sabemos que esses profissionais enfrentam situações de grande estresse e pressão no seu dia a dia, e cuidar da mente é essencial para que possam continuar cuidando da comunidade. Assim, hoje vamos apresentar o Escuta SUSP, um novo projeto do Ministério da Justiça, por meio da Senasp, já em andamento, que busca oferecer atendimento psicológico especializado para os nossos policiais. E para falar sobre isso, contamos aqui com convidados especiais. Temos conosco Juliana Ribeiro, delegada de São Paulo, coordenadora geral de valorização profissional. Também contamos com a presença de Lara Barbosa, doutoranda em avaliação psicológica pela UNB e gestora do projeto Escuta SUSP, a diretora da Cobrapol, Eufrásia Campos, também psicóloga e ponto focal do programa na Cobrapol, mediando aqui comigo Renato Santos, diretor do Simpol DF, mestrando em gestão pública pela UNB. Vamos lá bater esse papo sobre saúde mental dos policiais? Antes de mais nada, queria agradecer a presença das nossas convidadas. Obrigado, Luana, também por me convidar, me dar essa oportunidade de estar aqui. E para começar, eu queria direcionar uma pergunta para a Juliana. Eu queria que ela falasse sobre o que motivou a criação do projeto Escuta SUSP. A saúde mental dos profissionais de segurança pública é um tema que ganhou muita visibilidade nos últimos tempos, mas ainda tem muito a ser feito. Então, Juliana, o que você pode nos explicar? Como é que foi isso? Como é que é essa situação? E por que é tão importante tratar da saúde mental dos policiais? De fato, Renato, a saúde mental dos policiais, de forma geral, ela ganhou visibilidade nos últimos tempos, justamente porque ganhou mídia muitos incidentes muito dramáticos e trágicos envolvendo os nossos colegas. Em vários pedaços do Brasil, a gente teve notícia e foi noticiado de profissionais em situações muito extremas de gravidade na saúde mental. Então, de uma certa maneira, a gente teve que se debruçar sobre o tema e começar a analisar o que estava sendo feito, o que não estava sendo feito e o que era possível melhorar e fazer mais, né? E nesse sentido, o próprio MJ entrou nessa reflexão, né? Embora exista há muitos anos a Rede Nacional de Qualidade de Vida dos Profissionais de Segurança Pública, que é uma rede nacional que envolve 138 representantes do Brasil inteiro, então todos os tipos de polícia estão representadas nessa rede, né? E congrega pessoas que se relacionam com os setores de saúde ou RH das instituições. Embora isso exista faz tempo, e todas essas pessoas tenham alguma atuação na área da saúde mental, e o MJ seja o coordenador ali, né, na Senasp, né, dessa rede, a fala geral, né, de todos esses representantes a gente tem muita coisa para fazer e a gente não consegue. A gente tem muita coisa para fazer, não sabe como melhorar, não sabe como aumentar, né? A gente não tem recurso, a gente não tem pessoal, a gente precisa se especializar. Então, a fala de todas essas pessoas a gente sabe, a gente tenta, mas a gente não consegue abraçar o tamanho do problema. Então, o MJ buscou também entrar nesse cenário, né? Embora nunca tivesse tido uma entrega direta para o policial ao longo dos anos, então foi essa a opção e a aposta. Vamos nós, MJ, Senasp, tentar levar algo diretamente para os policiais. Porque a partir disso, a gente pode também estimular outras instituições a fazer. A gente também simbolicamente coloca o problema, né, no lugar de destaque e também ajuda no aprimoramento, leva à discussão, fomenta outros atores, articula outros atores que ainda não estavam imbuídos dessa discussão. Então, é uma forma da gente fomentar de novo esse debate num outro patamar, né? Então, é uma experiência que o MJ está tendo, não de financiar as instituições a fazer. Isso continua sendo feito, né? A Senasp continua financiando as instituições para fazerem projetos próprios nessa área, mas também está fazendo o seu projeto e articulando em torno disso muitas outras pessoas, né? Por isso que nós entramos nisso de uma maneira diferente, né?
Nossa, isso é muito bacana, assim, porque se vocês que têm o poder de decisão na elaboração das políticas públicas recebem diretamente a informação, vocês recebem uma gama de informação muito preciosa para tratar e conseguir resolver, né? Eu achei, assim, quando fiquei sabendo do programa, e é engraçado que a capilaridade é terrível mesmo, porque o programa já estava em andamento e nós que somos entidade representativa não tínhamos conhecimento. Então, buscar esses braços cada vez mais longos e realmente alcançar o policial é muito importante. Mas quando eu fiquei sabendo, eu fiquei encantada com a sensibilidade, né, do Ministério em receber esse policial, porque é um assunto realmente sensível, mas realmente foi tocante, assim, porque a gente vê, né, resultados no Fórum da Segurança Pública, nos manuais que vêm com os resultados, essa crescente do adoecimento mental, não só pela profissão, mas principalmente pela profissão, e realmente isso não podia se furtar a atuação, então é formidável que esteja realmente atuando nesse sentido. Bom, Juliana, muito legal essa iniciativa de vocês, mas e aí, como é que está sendo implementado esse projeto, como é que está acontecendo isso? Esse projeto, ele começou a ser desenhado ano passado, em janeiro do ano passado, a muitas mãos. Foram muitas pessoas que desenharam esse projeto, tanto lá na Coordenação Geral de Valorização Profissional, quanto depois com os parceiros das universidades, que a Lara aqui está representando. E nós nos debruçamos, e todas as pessoas que estão lá na Coordenação de Valorização são policiais. Então, é um projeto que ele foi colocado e pensado por policiais. Então, lá a gente tem policiais civis, policiais penais, policiais militares, bombeiros, tem de tudo ali, é uma salada de policiais de todos os lugares, tem do Nordeste, do Sul, de São Paulo, do Centro-Oeste, então é uma salada ali de policiais com as suas experiências, então a gente se debruçou, desenhou, depois trouxe os parceiros, e esse projeto ele visa duas coisas, né, principais, né, que é a oferta do atendimento psicológico virtual, somente virtual para o policial, que é no sentido de reduzir o sofrimento e oferecer uma alternativa para esse policial, uma alternativa àquilo que eventualmente a instituição já tenha para ele. Tem instituição que tem já, né, como a Eufrásia vai trazer experiências, a Lara também conhece experiências, né? Então tem instituição que tem já alguma coisa, ou tem instituição que não tem, a maioria não tem, então pode ser uma alternativa ou pode ser de fato aquilo que ele vai encontrar para ter a redução do seu sofrimento, né? Então, isso é uma questão que é importante, mas não é a mais importante, porque considerando as experiências que a gente viu que existem e os problemas que as instituições nos reportam, né? A gente fez uma opção de trazer o elemento da pesquisa para esse projeto, o elemento acadêmico, e é por isso que a contratação foi por via da universidade. Porque nós vimos que um dos gargalos principais desses atendimentos que já aconteciam, quando eles não eram feitos pelo corpo da instituição, ele era feito por contratação de clínicas, havia uma grande dificuldade desses psicólogos conhecerem e entenderem o que o policial estava falando. Então, a gente está aqui, né, para trazer para os policiais e para as instituições um atendimento já voltado para aquilo que é o mundo do policial, para as queixas que ele tem. O terapeuta que está lá conversando com ele entende minimamente o que ele está dizendo, o mundo que ele vive, porque um exemplo simples que a gente pode dizer o policial ele tem insônia. Você vai falar para o policial como é o protocolo comum, você tem que ter uma rotina de sono. Esse é o protocolo comum, né, para distúrbio do sono. Funciona. Você não pode ser exatamente desse jeito para falar com o policial. Então, você adianta muito do processo se o terapeuta já tiver um pouco mais de traquejo naquela vivência. Né? Não vai adiantar falar isso. Então, são coisas que vão ajudar a terapia, vão ajudar o policial, vão ajudar o psicólogo a compreender o que está acontecendo com aquela pessoa que está ali, né? Então, é o atendimento e é esse protocolo.
E não é um protocolo, é um monte de protocolo e cada vez mais, quanto mais vai tendo atendimento, mais essas pessoinhas que estão aqui do lado que a Lara está representando vão identificando outras coisas que precisam ser sistematizadas e virarem protocolos para virar atendimento especializado, né? Então, dessas, por exemplo, a gente já viu que precisa tratar do assédio de forma específica. Então, eles já estão vendo no campo da psicologia, né? A gente não está falando de corregedoria, né? A gente está falando de atendimento psicológico. Eles já estão desenvolvendo uma forma de se atentar para o policial que está sofrendo assédio. Que bacana. Isso é importante porque a gente está tratando disso no projeto falando da psicologia, mas dali a gente vai tirar muitos outros debates, Sim. né? Muitos outros debates. Então a gente vai né? a gente vai puxando os assuntos, né, com a seriedade devida, com a ciência junto e vamos então vendo tudo que no mundo policial tá precisando falar. Então, são coisas importantes que a gente está fazendo, que a gente aposta. Então, os terapeutas estão preparados, eles estão preparados para ouvir essas demandas específicas da profissão, estão elaborando mais coisas, né, para nós. E, além disso, a gente tem também a visão da promoção à saúde, que é aquela forma preventiva de tratar o problema, né? Então, tem a questão de vídeos para informar o policial sobre o que é um sintoma, o que não é, para ele também entender o colega dele, que de repente está passando por algum problema, uma forma de conversar, né? E para a gente, com isso, ir mudando um pouco o tabu e o estigma de que o cara que está deprimido é o preguiçoso, é o sem noção, é aquele que é o que tem que carregar, que a equipe tem que carregar, sabe? É o que tá com mimimi. Então, tem muitas coisas que uma comunicação direta e mais voltada para a educação pode ajudar na compreensão das relações mais próximas e cotidianas, né? E temos cursos também. Os cursos ainda não começaram. A gente vai finalizar a elaboração dos cursos agora esse ano. Mas para o ano que vem vão rodar 3 cursos, né? Vai ter um curso para gestor, né, para os nossos chefes, para conversar sobre a gestão humanizada, para conversar sobre essas coisas, que aí a gente tem uma interfacezinha aí com prevenção ao assédio, prevenção Bacana. a um monte de coisas, né? O que é liderança, o que é chefiar, o que é mandar, e no mundo policial isso dá muito problema. Mas isso tudo no âmbito da coordenação ou dentro do projeto Escuta? Dentro do projeto Escuta SUSP. Bacana. Então... é bem amplo, isso então, bem completo. Isso, tem bastante coisa. Então, dentro do projeto Escuta SUSP vão ter 3 cursos. Então, tem esse para gestão, tem um de autocuidado e tem um outro que tem pessoas que chamam de suporte interpares, mas quando não chama de suporte interpares, em resumo, é assim: é para a gente identificar um colega que não está bem e saber conversar com ele, né? Não sendo psicólogo. Eu, Juliana, não sou psicóloga, mas eu vou ver que você não está legal. Eu posso aprender como fazer, né? a conversar com ela sem ter medo, sem também ficar chorando junto, e aí vira aquele lamúria. É isso, exato. Então, a gente vai por esses 3 tipos de curso. Muito legal, muito interessante. A gente vê que no programa, na minha forma de ver, inclusive, eu acredito que vai dar muito certo porque estão se preocupando em ouvir os policiais. Igual você falou no início da sua fala, que tem policiais de todos os espectros, né? Então isso é importante demais. Eu li um artigo recentemente que fala sobre o burocrata a nível de rua, que é quem aplica efetivamente o que foi gestado lá em cima, né? Então não adianta nada o gestor ter boa vontade, criar uma política pública a ser implementada lá embaixo sem ouvir quem efetivamente vai fazer isso. Desconectada. Quem está na ponta. Então você faz lá com boa vontade, mas na hora de implementar não funciona. Por quê? Porque a gente não teve acesso a quem de fato está trabalhando, quem de fato está correndo atrás. Então vejo com muito bons olhos, a gente não conhecia o programa, né, Luana? Mas eu vejo com muito bons olhos e tenho certeza que
tem tudo para dar certo. E aqui no DF é um dos primeiros, né? Um dos primeiros. Aqui no DF está desde o dia 28 de maio, que começou a atender, e a gente já fez uma série de conversas, tanto com a Secretaria de Segurança aqui do DF, quanto com a alta gestão das instituições, para apresentar o projeto, sensibilizar, e também fizemos vários alinhamentos técnicos, porque a gente quer deixar uma rede organizada, preparada, para que, se tiver um caso gravíssimo no colo de um terapeuta, né, que a gente tenha como levar essa situação, como gerenciar essa situação, porque nós somos pessoas armadas, né? A gente está em serviço, conversando com pessoas todo dia, a gente está passando por situações difíceis todos os dias, então, em algum momento, a gente vai ter que ter uma forma de trabalhar isso, que a instituição vai ter que assumir a sua responsabilidade também. Né? Então, a gente está construindo ali uma rede de focais, né? Cada instituição vai ter que ter alguém responsável, que o sigilo dos psicólogos, ele tem uma premissa que é a questão do risco à vida própria e de terceiros. Né? Então, é somente nesse tipo de caso gravíssimo que os psicólogos podem quebrar o sigilo, e é nesse sentido que a gente trabalha com os focais. Essa era uma pergunta que eu ia fazer mais para frente. Já adiantou que a gente estava de dúvida. Dos grandes bloqueios dos policiais buscarem a própria instituição é por conta das consequências naturais do que é dito aos terapeutas, né? E ficam com receio de ter retirado a sua arma. E para um policial retirar a arma fere de morte, né? Essa consequência. Embora às vezes seja necessário. Mas era uma pergunta que eu ia te fazer em relação mas um outro aos aspecto encaminhamentos. o outro aspecto também, Luana, que o policial, nós policiais, né, nós convivemos com a criminalidade durante 24 horas. Então, eventualmente, a gente, estando desarmado por algum motivo, a gente está na rua, a gente se depara com aquele camarada que a gente prendeu num outro momento, e aí você fica, isso eu já passei, todos nós já passamos, né? Então, realmente, são situações que têm que ser previstas. Isso é diferente, por isso que o policial é um cidadão, uma pessoa a ser tratada psicologicamente de uma maneira diferente dos outros não policiais. Né? Mas acho que o que ela falou de ser adaptado ao policial, os protocolos, é muito interessante mesmo. Porque até em relação, por exemplo, eu fiz terapias várias, né, durante muito tempo na minha vida. E os primeiros encaminhamentos naturais seria tipo assim, se afasta daquilo que tá... E aí, na polícia não tem como, né? Não tem como. O estímulo negativo, ele vai ser permanente, né? E contínuo até você se aposentar. Então, criar realmente estratégias de higiene mental com o estímulo negativo ao mesmo tempo. E isso só realmente se for um protocolo voltado para isso que vai ser compreendido. Senão, acaba sendo ineficaz, né? Muito interessante mesmo. Cada vez mais encantada pelo programa. E são essas pessoinhas aqui que ela representa que estão Vamos passar para lá, então? Né? Lara, querida, muito obrigada pela sua presença. Vamos falar agora da operacionalização técnica desse projeto. Perfeito. Vamos falar sobre a estrutura, como é que funciona essa parceria com as universidades. Aqui com a Universidade de Brasília, queria saber se isso é só distrital ou se é em âmbito nacional. Me conta mais. Excelente, Luana. Bom, primeiramente, prazer. Obrigada aqui pelo convite, poder falar um pouquinho sobre. Renato, também muito obrigada. Eu acho que é um projeto muito valioso e muito caro para a gente. Nós temos discutido bastante, conversado a respeito nesses últimos tempos. É um projeto que está sendo feito por meio de um termo de execução descentralizado, um TED, né, entre a Senasp do MJ e a Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é coordenado hoje pelo professor Michael Teodoro, que é docente da Universidade Federal de Minas Gerais, e é um projeto que está sendo feito em parceria com outras universidades. Então, tem a Universidade de Brasília, a Universidade de Sergipe e a Federal do Rio Grande do Norte. Então, inicialmente, nós fizemos um estudo piloto que iniciou o finalzinho de maio, como a Juliana colocou, a partir do lançamento, nessas 4 unidades federativas, DF, Minas Gerais, Sergipe e Rio Grande do Norte. E nós estamos expandindo, então já entraram agora Pernambuco e Alagoas, e agora, por último, a gente tem conversado com Maranhão, que é o próximo estado que também vai integrar o projeto. Mas a partir de janeiro do ano que vem, de 2025, nós vamos expandir para todo o Brasil. Então, todos os estados vão entrar no projeto a partir de janeiro de 2025. E aí eu queria falar um pouquinho do projeto, da estrutura como um todo. Eu acho que para a gente começar a falar a respeito é interessante entender para quem, né? Para quem que a gente está oferecendo esse produto, né? Esse projeto, esse serviço,
quem é que pode ser beneficiado com escuta SUSP. Então, primeiramente são os profissionais de segurança pública, né, dessas forças, então Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Penal e também a Polícia Científica, que em alguns estados ela fica fora como independente da Polícia Civil e outros dentro da Polícia Civil. Então a Polícia Científica também entra. Nessas quatro unidades federativas e depois nesses estados que eu coloquei para você. Mas são, então, profissionais de segurança pública que, por algum motivo, não estejam sendo atendidos e que precisam desse atendimento psicológico. E eu acho que aqui uma das grandes riquezas do nosso projeto é que ele é um projeto de portas abertas. Então, o profissional, para ele se beneficiar desse serviço, ele não precisa ser encaminhado pela sua instituição, ele não precisa ter nenhum tipo de facilitação por parte da sua instituição. Vou aqui já fazer a propaganda, é www.gov.br/escuta-susp. Apenas entrar no site, ele já vai ser direcionado para a plataforma. Na plataforma ele faz o cadastro. No cadastro, a gente solicita um documento que seja institucional, funcional dele, exatamente para que a gente tenha certeza que ele é profissional de segurança pública. Né? Exatamente. Mas é apenas para este fim. Então, a instituição ela não fica sabendo que o profissional está sendo atendido, que está sendo acompanhado, salvo essas exceções, como a Juliana colocou, né, em que a gente pode quebrar o sigilo caso o paciente ele esteja correndo risco de vida ou também para terceiros. E esse profissional, apenas entrando na plataforma, ele faz o cadastro, a gente aprova a partir da análise dessa funcional e ele já marca a sua primeira sessão. Então, acho que esse é um grande triunfo do projeto, né? E uma outra riqueza que eu acho que é muito interessante colocar aqui para a gente do projeto são os pilares, a base do que a gente construiu esse Escuta SUSP. Primeiramente, que todas as intervenções são online, né? Como a Juliana já colocou, e eu acho que um ponto muito interessante destacar aqui, que essa plataforma que nós utilizamos, ela foi desenvolvida para o projeto. Então, nós poderíamos muito bem utilizar serviços terceiros para poder fazer esses atendimentos, mas pelo grau de sigilo, pela delicadeza, né, pela sensibilidade dos dados, a gente desenvolveu uma plataforma específica para o projeto, que inclusive tem níveis de acesso, né? Por exemplo, o professor Michael, que é o coordenador do projeto, ele não tem acesso a nenhum prontuário. Nessa plataforma a gente faz os prontuários, marca sessões, faz os próprios atendimentos e somente quem tem acesso a prontuário é o próprio terapeuta e o supervisor. Então, para um grupo de terapeutas sempre tem um supervisor responsável para discutir e acompanhar os casos. Então, são as duas únicas pessoas que têm acesso a esses prontuários. Então, para deixar ainda mais claro que o sigilo para a gente é muito importante, é muito caro. E falando agora bem brevemente sobre a estrutura dos serviços, né, do projeto. Nós temos 3 principais serviços. O serviço 1, que é o de avaliação e aconselhamento, é o serviço de porta de entrada do projeto. Então, todo profissional ele passa necessariamente por esse serviço. E nesse serviço a gente faz uma parte inicial de avaliação, em que são aplicados alguns instrumentos de rastreio, de depressão, ansiedade, TEPT, exatamente para que a gente possa entender mais ou menos como está a situação. E essa pessoa ela passa, então, posteriormente para um aconselhamento psicológico, que é feito em poucas sessões, né? 4, 5, 6 sessões, pode variar caso a caso. Então, a partir disso, nesse momento, né, são trabalhadas as questões, as principais queixas desse profissional e se o terapeuta verificar a necessidade de um encaminhamento para psicoterapia, e aí sim onde vai se trabalhar de forma mais aprofundada, né? Todas essas queixas, essas questões apresentadas pelo profissional, aí ele passa a ser encaminhado para o segundo serviço, que é o serviço de psicoterapia. E a gente tem um terceiro serviço que ainda está em desenvolvimento. Também virtual. Também virtual, todos virtuais. Um terceiro serviço que ainda está em desenvolvimento e que vai ser desenvolvido, inclusive, em parceria com esses pontos focais que a Juliana levantou, que ele vai ser implementado no próximo ano, que é um serviço de comportamento suicida. E aí é um serviço mais voltado, quando identificado, né? Ideação suicida, principalmente questões mais específicas, mais graves, e que realmente a gente precisa dar uma atenção maior a isso, aí a gente encaminha para esse terceiro serviço quando ele existir. Então, basicamente, essa grande estrutura do projeto. Nossa, muito bacana. Posso, Lara, tirar uma dúvida? Existe no projeto, não sei se a Juliana falou, algo com relação aos policiais que estão, né, que convivem diariamente entre si, e eles possam perceber isso e, de repente, indicar aquele policial que está em sofrimento, que ele percebeu alguma anomalia no comportamento dele. Existe essa ideia de fazer um treinamento
para os policiais de uma maneira geral, para que eles possam detectar, perceber alguma diferença na pessoa e assim indicar, falar, ó, é melhor que você, até no próprio trato pessoal, falar, seria interessante você procurar um psicólogo, quebrar o gelo, né? Porque hoje na polícia a gente tem muito isso, né? Tem medo de procurar um psicólogo, tem medo de se tratar porque vai ser estigmatizado, né? Então, a gente treinar o policial, não todos, né? Mas a grande maioria eu acho que vai se interessar por isso, e ele passar a perceber que o colega está com algum problema, ele mudou o comportamento dele, e daí a gente poder, de repente, a gente fazer esse encaminhamento indireto. Existe alguma coisa nesse sentido? Perfeito, Renato. Só trazendo, acho que até um pouquinho do que a gente estava conversando aqui antes do podcast, né? E do que a Juliana também colocou. A gente tem um outro braço do projeto para além da oferta desses serviços, desses 3 serviços, que são produtos de promoção à saúde mental, né, desses profissionais. Então, nós teremos esses 3 cursos assíncronos, que nós ainda vamos desenvolver este ano. Tem uma professora que será contratada especificamente para isso, e que são cursos voltados, um deles voltados exatamente para este fim, né, um curso voltado para esse cuidado de prevenção ao suicídio, em específico dos pares ali, né. Então, obviamente, tem essa questão da identificação, mas também os demais produtos que nós vamos fornecer neste outro braço do projeto, ele também tem, de alguma forma, ele abarca um pouco esse objetivo, né? Então, lives, grupos temáticos, nós vamos fazer também alguns conteúdos de divulgação em redes sociais, exatamente para a promoção da saúde mental. Então, são vários conteúdos que, de alguma forma, a gente chama atenção, né? Olha aqui, será que realmente você não estaria precisando, né? De um atendimento psicológico, de um cuidado mais intenso, né? Com relação a isso. Então, tem um curso que está voltado, obviamente, para abarcar isso, mas a minha resposta, querendo resumir, é só que os demais produtos, eles de alguma forma também atendem esse grande objetivo. Mas nesse primeiro momento, ele é autoencaminhamento. Não existe ainda um encaminhamento indireto, né? A gente não está trabalhando com esse encaminhamento das instituições, exatamente porque o nosso grande objetivo é que quem quiser procure, né, o Escuta SUSP a partir da plataforma e já faça o seu cadastro. Exatamente, eu acho que um dos grandes ganhos é que a gente não faz essa vinculação com a instituição, né? Então, o profissional, de alguma forma, ele pode até se sentir um pouco mais seguro, né, nesse sentido de buscar atendimento psicológico sem que seja por fim ali, pelo meio da sua instituição. E tudo isso gratuito. Só acessar o portal. www.gov.br/escuta-susp. Essa plataforma, ela é bem intuitiva, autoexplicativa, o que a gente tem policiais mais antigos também, atende os veteranos, é voltado só para ativa? Só ativa. Somente da ativa. Só ativa e também não inclui familiares. Tá. Então é o somente policial o policial na linha de frente na ali linha de no frente serviço. hoje em dia. Hoje em dia. Mas nada impede que... Nada impede. Nada impede. A gente está começando, só Sim, tem 3 sim. meses de projeto, né? Ótimo. A gente até já passou por uma transformação, porque a gente começou com 4 instituições e agora a gente já começou a atender os policiais penais também. Então, o microfone tem que ficar pertinho. Então, você vê, a gente mal começou e já teve demanda de alteração, de ampliação, o que deixa a gente muito feliz, porque são formas da gente perceber que a demanda ela está sensibilizando e não só, né, sensibilizando os próprios policiais, quanto também sensibilizando a alta gestão, né, que está permitindo que a gente possa fazer esses avanços. Sim. Então, tudo isso é muito bom. Né? As coisas têm A que andar. A gente torce que o recurso venha junto com a demanda para vocês darem conta. Porque aqui no Distrito Federal a gente fez uma pesquisa interna e o resultado da nossa pesquisa foi que 70% da nossa força policial civil do DF estava com algum adoecimento mental. É um índice muito alto. Desde pequenas constatações, né, a coisas muito mais intensas. Então, a gente realmente ficou bastante preocupado, pontuamos isso, repercutiu nacionalmente e é realmente muito necessário trabalhar essas coisas para a gente conseguir diminuir essa incidência, né? Nós temos que fazer entender os nossos policiais que o trauma psíquico ele vem após uma sucessão de eventos estressantes. Então, é diferente de um trauma físico que você bate e já machuca na hora. O trauma psíquico vai vir posteriormente. Então, esse tratamento tem que ser contínuo, tem que existir. E é
nessa toada que a gente vai seguir, que eu vou fazer uma pergunta agora para Eufrásia. A Eufrásia está representando aqui a Cobrapol, né? E ela desempenha um papel importante como ponto focal desse programa. Como é que está sendo feita essa articulação com os profissionais de segurança pública e quais são as expectativas para a expansão desse projeto em 2025? Primeiro, satisfação imensa estar aqui com vocês, né? Só a nata dessa área. E para mim é um grande sonho, né? Eu sempre falo assim, falar de saúde mental na segurança pública, para mim é uma grande realização pessoal e depois institucional, né? Porque é o cumprimento de uma luta que eu venho há mais de uma década, né? Como psicóloga, como policial, como pessoa que sofreu com adoecimento mental e não teve nenhum tipo de apoio na instituição. Hoje eu falo assim, quando eu vejo o desdobramento disso, né, o Ministério da Justiça, sindicatos, instituições falando sobre isso, eu me reporto na minha época, que eu adoeci, entreguei um atestado médico, até hoje, 10 anos depois, ninguém me ligou perguntando se eu estava bem. Né? Eu costumo falar assim, houve um vácuo muito grande, né? E hoje, tendo esses projetos assim, né, dessa envergadura, eu fico muito satisfeita. Mas respondendo a sua pergunta, Renato, assim, a Cobrapol, ela é percussora, né, dessa questão de saúde mental, da gente estar buscando situações, tanto que alguns sindicatos fizeram esse programa por conta própria, dado a lacuna que existia nos estados, né, das próprias administrações, o policial estava ali à deriva. Os sindicatos policiais civis do estado de Goiás, o Simpol, nós há 2 anos implementamos um programa lá, que é o Mente Sana, que é nesses moldes, né, praticamente, mas é feito por uma empresa particular. Então, nós contratamos essa empresa, os psicólogos lá são treinados, né, igual a Juliana falou, eles conhecem o perfil do policial, porque o perfil do policial é um perfil totalmente diferente, né? Uhum. E eu, como psicóloga, eu falo isso. Muitos dos próprios psicólogos têm algum tipo de... ou não têm conhecimento da profissão ou têm preconceito, né? De forma geral, como as pessoas acham que o policial é aquela figura truculenta, né? E a gente não olha pelo olhar técnico, de saber que por trás daquilo existe uma personalidade que está adoecida, né? E potencializada num ambiente hostil. Então, muitas vezes a gente se depara com isso. E o nosso projeto lá nos sindicatos policiais civis do estado de Goiás, foi isso, né? Fazer esse atendimento online gratuito, só com um diferencial. Como nós somos sindicato, nós podemos fazer só para quem é sindicalizado. Então, aí tem uma exclusão muito grande. Por isso a importância desse programa do Ministério da Justiça, porque ele abarca todo mundo, né? Nós não podemos, Sim. Por exemplo, a gente não pode abarcar todo mundo, porque a instituição do sindicato, ela é regida por um estatuto, né? Que a gente Sim. pode fazer só isso. E o nosso programa lá começou assim. Inicialmente, era um sonho meu. Aí a gente colocou esse projeto e no início foi um descrédito total. Ia perguntar isso agora. Como é que você sentiu? Até pra gente dar um spoiler para elas, que foi a repercussão do seu projeto lá. Foi um descrédito total. Tudo quanto é loucura que existia no grupo, alguma coisa absurda, o pessoal pegava uma foto minha e falava, liga pra doutora, sei o quê, tipo assim, né? Eu já contei essa história pra Juliana. Virou assim, meme. Virou um meme. Aí era uma fotinha minha, assim, dando palestra, aí o pessoal falava assim, liga pra doutora, era tipo uma doidinha mesmo, né? Aí eu falei, só que assim... Faz parte, né? Só que dentro de mim eu já sabia de que eu já tinha estudo técnico, né? Nós temos um estudo técnico, eu já li vários artigos, um artigo científico meu é sobre isso, a estatística do adoecimento. Esse 70% de adoecimento aí, que você fala que o policial civil do estado do DF tem, ele é só uma parte, por exemplo. Os outros 30% ainda vai adoecer, porque não chegou no nível de adoecimento, né? Ou ainda não conseguiu responder, né? Negativo. Enfim, mesmo negação, que... né? Eu dei uma palestra na academia para os 1.100 alunos que formaram agora, em fevereiro.
E eu falei justamente isso, né? Eu falei assim, a parte que não está adoecida ainda é vocês, que entraram agora, que não entrou na estatística. Então, assim, se não tiver um acompanhamento, se não tiver uma prevenção, um cuidado, inevitavelmente nós vamos adoecer. Por quê? Porque o ambiente é hostil, é o adoecimento ambiental, e ninguém vai conseguir fugir dele, se não tiver um tratamento, né? Uma precaução, uma prevenção. Porque inicialmente você tá ali, você segura naqueles 3 primeiros anos em cima da adrenalina e na motivação. Depois vem a realidade, você começa a ter aqueles sintomas psicossomáticos e é progressivo, né, doutora? Então, quando nós colocamos esse programa, eu já sabia dessas estatísticas, né? Desses laudos, desses dados técnicos. Então, assim, quando as pessoas não procuraram o programa e faziam chacota com a minha cara, eu ficava tranquila. Eu falei, uma hora vai chegar, né? Então, assim, chegou. Hoje nós temos 2 anos, quase 2 anos de programa, né? Tem uma fila de espera de mais de 100 policiais. Nós temos, em média, 150 vagas, são todas preenchidas. Eu fico o tempo inteiro hoje mais cuidando da questão burocrática mesmo, porque é policial me ligando, falando que precisa urgentemente de uma consulta, pedindo para mim aumentar a consulta. Vocês também é virtual? O nosso também é virtual. Então, assim, o programa cresceu ao ponto que a gente não consegue mais gerir nem sustentar ele financeiramente. E a É bom que agora o seu braço está aumentando. Então é por isso que eu falo, que eu fico muito satisfeita por isso, né? E a instituição está entrando de alguma forma? Já percebeu que é importante eles estarem juntos? Já, na realidade, o Ministério da Justiça, ele tem... Eu falo PCGO. Sim, mas aí pra gente falar da PCGO, a gente tem que falar do Ministério da Justiça, né? Existe um braço do Ministério da Justiça que são verbas que eles disponibilizam para os estados que dão um aporte muito grande para isso. E o estado de Goiás é um dos únicos, se não é o único, né, doutora, que conseguiu usar essa verba. Então, ele faz um programa mais ou menos desse jeito. Eles têm acompanhamento também virtual gratuito para os policiais. Inclusive, lá no estado de Goiás, a própria administração praticamente já exauriu toda essa verba. E é muita coisa, por exemplo, tipo quase 1.000 sessões que eles gastaram esse ano. Acho que não terminou nenhum ano ainda, última vez que eu conversei com as psicólogas de lá. Mas assim, também isso é um reflexo do programa do sindicato, porque eu estava fazendo o quê? Eu estou pegando os meus pacientes lá do sindicato que eu não consigo mais atender e mando para a administração. E agora eu vou pegar eles e mandar pro Escuta SUSP, né? E a gente vê a delicadeza da situação e a seriedade que todos os braços que entram ficam saturados, né? Em pouco espaço de tempo. Você falou que tem 2 anos isso. E 2 já anos. está saturado. E aí entra a instituição, é saturada novamente. Então, tomara que a gente tenha muito recurso para conseguir não saturar dessa vez. E o curioso disso, a gente volta até aquilo que a gente já falou sobre políticas públicas. Importante saber, importante tentar, pelo menos, fazer com que algumas políticas sejam implementadas de maneira, vamos assim, incipiente, pequena, que foi o caso de vocês, começaram pequenos, há 2 anos atrás, e agora mostraram a importância, e agora está chegando o Escuta SUSP, está entrando mais gente, isso está potencializando, então foi importante demais vocês terem começado isso e estarem no nível que estão agora. Exatamente, ganha uma credibilidade, um fortalecimento muito grande, né? Hoje nós somos referências no Brasil inteiro. Isso. E na própria instituição, o sindicato, assim, todo mundo respeita muito, né? Acontece algo... Vamos mudar o meme da Eufrásia. Não, mudaram o meme, ninguém fala mais. Hoje virou uma questão de muito respeito. Claro. Né? Assim, coisas simples, o pessoal me liga. Eufrásia, você poderia ver isso aqui, tá acontecendo isso. Teve um colega nosso que perdeu o filho suicidou, ele estava viajando, e me ligaram, acho que umas 10 pessoas me ligaram. Eufrásia, ficou sabendo do caso do fulano, tal. Aí eu fui lá, apoiei a família, liguei pra ele. E o pessoal me ligando. Por quê? Porque associa já, Virou referência. Semana passada, uma colega nossa faleceu. E todo mundo me ligando, Eufrásia, fulana faleceu, a família dela, o pessoal, fulano era muito ligado na ela, tá muito triste. Então, assim, outros casos, assim, seríssimos de ideação suicida, questão de sexualidade, de drogas. A gente já fez várias interferências. Nos últimos tempos, acho que a gente internou 5 policiais internados por atendimento
do nosso programa, onde foi evoluindo, e eu sou a supervisora técnica, e a gente conversou com a administração e com a família, e resolvemos internar. E uma forma muito humana, humanizada e respeitosa de você fazer isso, né? E eu percebo, assim, que já não está mais ali dentro, só dentro de casa. Aquele problema não é mais só da família. Já se estendeu para o sindicato, se estendeu para a instituição, para a chefia, e a gente abraça e, graças a Deus, está tendo esse apoio. Porque, diferentemente da minha época, quando eu tive adoecimento mental, ficou ali isolado, um caso isolado, né, marginalizado e sem apoio. Hoje, esse braço, como o Renato falou, vai crescendo e vai exaurindo. Por quê? E eu sempre acho que vai crescer muito mais porque as estatísticas falam isso. O ambiente é muito estressor. E com o advento da Covid, onde que se explodiu? Na profissão mais perigosa e estressante do mundo, que somos nós, né? A OMS já declarou que nós somos a profissão mais estressante e perigosa do mundo. Perigosa lato sensu, porque uma das mais perigosas extremo são os trabalhadores de plataforma submarina lá em alto mar. Mas quando eles entram lá, eles entram supervisionados e entram com todo um protocolo. Nós não, nós estamos no balcão de delegacia, se acontecer qualquer coisa, sai correndo. Da rua, inclusive. A gente sai correndo, não pega nenhum colete. E é muito legal o Ministério da Justiça estar participando efetivamente disso, porque ela mencionou estratégias de prevenção ao adoecimento mental. E muitas das coisas que vocês vão receber, certamente, é exatamente a valorização profissional como um fator de prevenção preponderante. Tem se tornado cada vez mais difícil ser policial. A legislação vem tolhindo a nossa atuação, a população vem tolhindo a nossa atuação. Quando você vê um vídeo de um policial hoje, nesse mundo instantâneo, as pessoas tecem julgamentos muito ferozes sobre aquela atuação, que é num momento crítico, de crise, com decisões tomadas em questões de segundos. Então, vocês receberem isso e perceberem que os policiais, eles precisam ter uma valorização profissional justa a essa força negativa que impera sobre essa profissão. E isso não vai ser diferente. Eu acho que vocês podem conseguir fazer uma balança bem bacana para ponderar. Porque muitas vezes a gente está ali pedindo uma valorização profissional que seja refletida, por exemplo, numa maior remuneração. E a população fala, mas já ganha muito. Calma, mas já ganha muito, mas o meu carro, ele precisa ser, por exemplo, em alguns estados do Brasil, blindado. Porque eu lido diretamente com pessoas muito perigosas. Isso tem um custo que não é entregue a mim, que eu tenho que gastar do meu para me proteger. Então, essa valorização, muitas vezes até financeira, reflete no seu senso ali de autocuidado, no que você pode proporcionar para você mesmo, de um bem-estar preventivo, né? De toda essa autoproteção para atuar. Então, é importante a gente conversar sobre o aspecto da valorização profissional, porque o policial precisa se sentir como sujeito de direitos e ser visto como sujeito de direitos pela sociedade, mas também pela administração, pelo Estado, né? A gente é servidor público e, principalmente nós policiais civis, a gente apanha de todo lado. Tem uma sucessão de perdas, né? E um histórico de desregulamentação de coisas que foram construídas ao longo dos anos e que agora a gente perde. A gente teve muita perda previdenciária e assim vai, né? Um medo danado da reforma administrativa. Então, todos esses aspectos também são importantes para a gente se compreender dentro do mundo, né? Se a gente não tem a valorização do Estado, né? Ninguém vai nos valorizar também, né? Não é só uma questão da nossa relação com a população, mas também a nossa relação com essa estrutura maior, né? Essa visão macro. Então, são aspectos muito importantes. Isso impacta a gente, né? Teve muito problema que afetaram os nossos colegas quando teve a reforma da Previdência. Muita gente ficou com depressão, ficou com um monte de questões emocionais, porque já tinha programado a vida para trabalhar mais 5 anos, de repente virou mais 10, quer dizer, virou 15. E assim por diante, né? Perdas salariais que a gente enfrenta quando vai pedir uma licença médica.
Então, como que a gente lida com isso, né? Falar sobre atendimento psicológico, em algum momento, vai trazer outros debates para a gente, Com certeza. né? Para nós, como policiais, sujeito de direitos, e também para a instituição, que é o órgão que gere tudo isso, né? A gente vai ter que enfrentar um monte de questões, né? Sim. A gente vai ter que enfrentar a questão do afastamento, da perda salarial, a gente vai ter que enfrentar a lacuna que isso vai trazer na administração por conta dos colegas que estão com problema, a gente vai ter que ver como vamos gerenciar, mudar pessoas de lugar, porque estão com problema. Então, são muitas coisas que, ao mesmo tempo, podem trazer um pouco de receio, né, para gestores ou para nós mesmos, né, de ver, bom, se eu olhar para mim mesmo e ver que não tá legal, que tá zoado, que tipo de mudança eu vou ter que fazer na minha vida, que tipo de mudança eu vou ter que pedir para o meu chefe fazer para me ajudar, e assim por diante, chegando até lá em cima, né? Mas isso é importante de ser feito, porque em algum momento o olhar interno ele vai ter que ser feito também não só na questão individual, que é o que a gente está trabalhando, né? A gente está trabalhando atendimento psicológico, então a gente está trazendo a dimensão individual das questões, né? Mas não é só isso, né? Existe uma dimensão maior, existe uma dimensão de ambiente de trabalho, existe uma dimensão dessa dimensão de direitos, existe uma dimensão de gestão, existe muitas dimensões, e que esse tema vai ajudar a gente a trazer de forma madura, de forma científica, fundada, refletida, com calma, para a gente melhorar o nosso trabalho, melhorar a nossa vida, melhorar o serviço que a gente presta para o povo, né? Sim. E uma série de coisas. Então, ao longo do tempo, a gente vai conseguir chegar onde precisa, né? Mas que bom que agora estão recebendo as começar. informações para começar a catalogar e sistematizar isso. E a gente tem ainda que começar. tem a questão que a gente até tem que retomar, a questão salarial, a questão financeira, porque muitos policiais que vão nos assistir, vão ver a gente falando aqui, eles estão ali pendurados financeiramente, fazendo serviço voluntário, com receio de falar que estão com algum problema psicológico, porque se estiver com problema psicológico, ele é vetado, ele não pode fazer o SVG. O cara não pode participar do serviço voluntário, ele perde uma boa parcela da remuneração dele, porque hoje o policial civil, infelizmente, incorporou os valores do serviço voluntário ao seu salário normal. Isso não deveria ser uma rotina, deveria ser algo excepcional isso até. É reflexo da desvalorização financeira. Aí a gente bate nessa questão. O policial está desvalorizado financeiramente falando, e a gente precisa que os gestores, que os nossos líderes, né, quem está lá em cima, entenda, compreenda isso, faça uma reflexão nesse sentido, porque nós somos a parede entre o bem e o mal. Nós estamos ali naquela linha divisória entre o bem e o mal. O policial se mostra na frente do perigo para salvar uma vida que está atrás. Às vezes, uma pessoa que eu nem conheço, eu vou proteger aquela pessoa. Por quê? Só porque eu sou policial. Então, a gente precisa entender isso, os nossos gestores precisam entender isso. A questão de valoração salarial é fundamental nesse momento. A gente não pode perder esse momento, inclusive, que está se criando projetos tão interessantes, que a gente tem certeza que vai dar certo, e a gente puxar isso aí para a valorização salarial de todos os nossos policiais. Essa questão financeira, ela é um ponto crucial, né? Por isso que essa opção, por ser um projeto de atendimento psicológico que é fora das instituições, de porta aberta, então dá um ambiente para o policial saber que ele não vai ser encaminhado para o RH. Entendeu? Então, ele vai lá, ele vai falar todas as questões dele, e o terapeuta não tem obrigação. Sim. O terapeuta não é o colega, entendeu? Uhum. Não é. Então, é uma forma da gente auxiliar essas pessoas, né? Tem muito colega que está super endividado, está todo lascado, aí se perde coisa de salário, fica pior ainda, aí dá mais problema psicológico, dá problema com a esposa, dá problema com o filho, e aí é uma bola de neve. Então, esse distanciamento é muito bom mesmo. Então, estando fora da instituição e não tendo essa obrigatoriedade de reportar, então a gente consegue ajudar essas pessoas, né? A única exceção é aquela que eu falei, na hora do negócio mega grave, que aí não tem o que fazer. Mas enquanto tá nessa questão do auxílio, do apoio,
o sigilo está garantido, né? Não existe uma vinculação nem hierárquica e nem administrativa entre o projeto e, e a polícia, e a instituição. Isso é muito bacana, assim, porque acho que a gente vai até perceber mais casos muito graves em função desse distanciamento. Porque o policial, ele tenta preservar essa autoimagem de super-homem, né? Que não pode ter nenhuma mácula. Exato. E aí, na própria instituição, ele não vai procurar. Não vai procurar com medo do estigma que o Renato bem frisou. É que nem o pessoal fala, né? Eu sou católica, praticante, e muitas vezes dá vergonha de você confessar com o pároco da sua paróquia. Você prefere confessar na outra, o que é equivocado, né? Mas a gente pode fazer alguma analogia em relação a isso, né? Com o programa Escuta Queria SUSP. fazer uma pergunta para você, Lara. Como é que está sendo preparado? Dá para você contar para nós como são preparados esses psicólogos, esses profissionais que nos atendem? Você adivinhou a fala que eu estava aqui querendo iniciar. Eu vi você com vontade de... A sintonia tá boa. Boa, Renata. Bom, eu acho que eu queria só retomar esse ponto que a Juliana, inclusive, muito bem colocou inicialmente, porque às vezes muito dos receios dos profissionais de segurança pública em procurar ajuda é achar que os terapeutas não vão entender, né, as suas queixas, por serem queixas muito específicas, como aqui a gente vem colocando. Então, os nossos terapeutas, assim que eles são selecionados, eles passam por um processo seletivo, e aí eu acho que é importante colocar, né, no primeiro serviço de avaliação e aconselhamento, nós temos terapeutas do último ano da graduação, mas que todos tiveram e têm, né, a experiência prévia em atendimento clínico. Então, muitos, inclusive, têm experiência em plantão psicológico, em casos específicos, inclusive, de ideação suicida. E no serviço 2 de psicoterapia, nós temos psicólogos e psicólogas formados, obviamente, mas que estão também em pós-graduação, mestrado, doutorado ou pós-doutorado. E aí, essas pessoas, ao serem selecionadas, elas passam mais ou menos por um mês de capacitação. Então, tem a capacitação inicial, que é o que a Senasp promove, né, chamando profissionais de segurança pública das diferentes forças para poderem falar, dividir as suas queixas, as suas principais questões desse contexto, para que os terapeutas possam entender mesmo como as questões funcionam, e também nós fazemos visitas técnicas a essas instituições. Então, todos os terapeutas foram a delegacias, a quartéis e também agora a presídios, né, a penitenciárias, exatamente para entender como é que é o contexto. Né? Eu acho que isso é uma particularidade, uma outra riqueza do projeto, que os terapeutas eles possuem, obviamente que não totalmente, né, como vocês policiais, mas possuem esse conhecimento prévio e essa vivência prévia de compreender um pouquinho melhor como é o contexto. E além disso, como a Juliana também colocou, nós construímos protocolos de atendimento específico para profissionais de segurança pública. Então, esses terapeutas, eles também passam pela capacitação com esses protocolos, né? Para eles partirem de uma mesma base, de um mesmo conhecimento, para entrarem bem preparados nesse atendimento psicológico. E hoje nós temos aproximadamente quantos? Qual a expectativa de crescimento? Tem Ótimo. algo nesse Vou pegar sentido? minha colinha porque são números aí, eu não vou lembrar de cabeça. Não tem problema, vamos lá. Bom, a gente tem no serviço 1, que é de avaliação e aconselhamento, a gente tem 32 terapeutas, né? Então, são 32, cada terapeuta tem a capacidade de atender até 13 pacientes. E aí, multiplicando, daria aí os seus 416, mais ou menos, pacientes que atualmente a gente teria capacidade nesse primeiro serviço. E no segundo serviço, nós temos 13 terapeutas, 10 terapeutas que também podem fazer esses 13 atendimentos, né, por semana. Então, temos a capacidade de 130. Somando tudo, temos 546 pacientes com a possibilidade, né, a capacidade dos serviços para atender 546 pacientes. Atualmente a gente está com 348 pacientes, não necessariamente ativos, então ou que já passaram ou que estão, né, no projeto neste momento, e 520 sessões já foram realizadas até o momento, né? Então, lá desde o lançamento, dia 28 de maio até o momento, a gente já conseguiu fazer esse quantitativo bom de sessões. E, obviamente, que essas pessoas, ao entrarem, né, novas forças, como entrou agora a Polícia Penal e também novos estados, a gente vem aumentando essa procura também pelo projeto. E como se dá a dinâmica dessas sessões? Como é que funciona? Como é que o policial faz o cadastramento, etc.? Ele é credenciado, aí ele é informado que vai ter a sessão dele. Como é que funciona? Como é que o psicólogo define que ele vai precisar de 1, 2, 3, enfim? Perfeito, vamos lá. O paciente, né, o profissional, ao entrar na plataforma, ele faz o seu cadastro e lá a gente tem toda a listagem dos terapeutas disponíveis.
Então tem a foto, tem uma breve descrição ali da experiência desse terapeuta. Isso. E aí o paciente profissional faz a escolha de qual terapeuta ele quer, né, para esses primeiros atendimentos. E aí, sim, inclusive, ele não se adequar, não der aquele match ali com terapeuta e paciente, que é muito normal, a gente sabe disso, muito comum, ele pode, inclusive, mudar de terapeuta. Então, ele faz esse primeiro agendamento, e aí é o próprio terapeuta que, na condução do seu atendimento, no decorrer das sessões, ele vai entender se vai ser necessário mais uma sessão, se não vai, ou se ali as questões que foram ali trabalhadas já foram, né, de uma certa forma desenvolvidas e aquela pessoa naquele momento não necessitaria mais de atendimento psicológico. Quanto tempo duraria uma sessão? Quanto tempo? A sessão ela dura algo em torno de 40 minutos. 40, 50 minutos. Ele online, no online, celular. Todas online. O paciente, inclusive, recebe algumas orientações, né, antes de marcar, exatamente para entender que precisa de um lugar mais sigiloso, mais reservado para ele fazer o atendimento, precisa utilizar fone de ouvido, né, exatamente para que aqueles cuidados básicos de atendimento online que para garantir, preservar, exatamente, para preservar o sigilo que está ali sendo discutido. Legal. Pessoal, a gente está chegando no final. A gente ficou com medo de não conseguir falar muito, né? Passou rápido, muito gostoso. O tema é muito Eu tenho mais uma pergunta que acredito que a gente consegue direcionando para finalizar a nossa conversa, que seria, como é um programa de portas abertas, de autoencaminhamento, o que vocês identificam que o policial... o que ele está sentindo que deveria fazer com que ele procurasse o programa? Perfeito. Eu acho que o principal sinal é a pessoa achar que de alguma forma aquilo ali está causando sofrimento para ela, né? Então, a gente sempre brinca que se em algum momento você está ali fazendo as suas atividades normais do dia a dia e aquilo não está mais tão prazeroso, né? Aquilo de alguma forma te traz um sofrimento. E aqui eu queria abrir um parênteses, né? O serviço ele não está voltado apenas a queixas profissionais, a queixas de trabalho, porque perguntaram muito isso pra gente. Então, somente pacientes que tenham queixas do trabalho, queixas da profissão que podem ser atendidos? Não. A gente sabe que nós somos um sistema vivo, né? Então, as questões são sempre sistêmicas. Então, se você, de alguma forma, está passando por alguma questão pontual, específica, ou não, ou de alguma forma geral, que a gente não consiga identificar uma causa ali específica, mas que de alguma forma isso esteja te causando um sofrimento, alguma questão que está ali influenciando no seu dia a dia, nos seus afazeres, procure a gente, né? E aí, obviamente, que nesse primeiro momento a gente vai conseguir identificar, vai conseguir trabalhar. Tivemos um retorno já bastante positivo, né? Nos últimos meses do projeto, a gente viu que, inclusive, se vocês forem ver, a gente tem mais terapeutas no serviço 1 do que no serviço 2, exatamente porque a gente viu que conseguimos já nos primeiros atendimentos trabalhar muito bem as questões, as queixas apresentadas pelos pacientes. Então, não havendo, inclusive, a necessidade de encaminhamento para o serviço 2. Então, vimos ali a possibilidade de investir mais no serviço 1 exatamente para que a gente consiga abarcar ainda mais profissionais de segurança pública nesse projeto. Isso é muito importante porque o policial hoje, né, de sempre, né, ele está sujeito a muitos gatilhos, né? A gente, no dia a dia, a gente se depara com situações muito graves, né, pessoas mortas, enfim, situações bem complicadas que podem fazer com que a gente, naquele instante, a gente está bem, sim, mas naquele instante que a gente se depara com algo extremamente grave, uma situação muito grave, uma criança que foi assassinada, enfim, faz com que desperte, né, esse gatilho, e a gente sabendo que a gente tem aonde recorrer, a gente faz com que aquilo ali vire uma experiência de vida. Exato. E não se transforme num trauma psicológico, né? Então isso é fundamental. Bem, né? É fundamental que a gente tenha essa sabedoria, nós possamos saber que a gente tem aonde recorrer, que a gente tem vocês aqui que estão encampando esse projeto para nos ajudar dessa forma. E dessa maneira eu queria agradecer, dizer para vocês que foi muito bom ouvir vocês, estar aqui com essa equipe fantástica. Obrigado, Luana, por me ajudar, nos ajudar, e a gente está aqui para isso. Eu gostaria de só
retomar que esse é um projeto que ele foi feito, elaborado, pensado, discutido pelos policiais, para os policiais, sabe? Então, é uma coisa que está sendo tão detalhada, pensada com tanto cuidado, sabe? Que a gente fica muito satisfeito de saber que o feedback que a gente está recebendo, né, está sendo um feedback bom, né? Hoje mesmo veio uma pessoa que trabalha lá perto de mim e falou: eu fiz a minha primeira consulta ontem, eu adorei, eu vi que o pessoal está preparado, não sei o quê. Aí a primeira coisa que eu faço é mandar para o Michael. Olha, tive mais um. Manda um beijo para os terapeutas, né? Passa para eles, porque a gente vai percebendo o quanto que está sendo importante, né, para as pessoas. E de outro lado, também eu vejo que isso também está sendo muito importante para quem está do lado das universidades, né? Eu percebo que os professores, os terapeutas estão se empolgando e se engajando a cada dia mais nas pautas dos policiais. Então, alguns desses professores, desses terapeutas, nunca tiveram contato com a gente. E hoje estão tendo uma outra visão, estão tendo um outro sentimento em relação a nós, estão vendo na gente uma riqueza para continuar trabalhando, para continuar desenvolvendo outros projetos, né? Tem até uma professora que é de uma das universidades que está lá no Nordeste, já está empolgadíssima para ver um curso de pós-graduação para fazer com o pessoal de lá. Então, isso não tem nada a ver com o nosso contrato. Entende? Exato. Isso são coisas que estão despertando nas pessoas outras coisas. E isso é muito bom. É uma corrente, né? É uma corrente. Positivo. Então, da mesma Muito forma bem. que isso está acontecendo do lado de cá, do lado que os policiais não estão vendo, eu tenho certeza que do lado dos policiais também, né, tá aparecendo essas coisas para que a gente possa desenvolver, né, coisas específicas para nós, feita com carinho, com muito trabalho, dedicação, para que a gente possa viver melhor, né? É muito bom. A gente sai do ciclo vicioso para o ciclo virtuoso. Isso mesmo. Eufrásia, você tem alguma consideração? Quero deixar consignado aqui que a Cobra Pol apoia, né, inteiramente esse projeto. Nós já fizemos reunião lá com a Ju e nos comprometemos, né, a divulgar, incentivar, né, porque a gente sabe que os sindicatos são o braço, né, tem uma autoridade muito grande, então a gente está verbando esse projeto junto aos estados, inclusive esse podcast é consequência disso, né? Uma das diretrizes da Cobra Pol é que os estados, principalmente os que já estão aderidos, né, ao projeto, que faça essa divulgação. Esse próprio podcast é um desdobramento disso. Nós estamos com uma campanha interna grande também de envolver todos os sindicatos, as administrações, fazer campanha. Nós somos os colaboradores do Ministério da Justiça, dessas boas práticas e políticas. Igual eu falei, é um sonho para nós, não só um sonho particular meu, mas também da Cobra Pol, que toda a diretoria, você também, tem nos apoiado. E eu creio que isso é um dos primeiros passos de sucesso que a gente vai ter em relação à saúde mental no Brasil. Agora não mais só centralizado no Goiás ou no estado, mas no Brasil, né? Em muito pouco tempo a gente vai colher muitos frutos disso. Obrigada, Perfeito. Ju. De nossa parte, foi uma conversa muito inspiradora, muito acolhedora. Agradeço a todos os presentes. O Simpol DF está comprometido com essa causa desde antes de saber da existência do programa, e agora temos toda a intenção e usar todo o nosso potencial de capilaridade da informação para fazer com que o produto chegue efetivamente a quem precisa recebê-lo. Quero agradecer muito aos nossos convidados por essa conversa tão importante. O cuidado com a saúde mental é fundamental para qualquer profissão, mas é especialmente importante para aqueles que trabalham na linha de frente da segurança pública. O projeto Escuta SUSP vem suprir uma necessidade urgente e esperamos que ele possa se expandir ainda mais nos próximos anos. Você, policial, fica atento para receber mais informações e lembre-se, cuidar da sua mente é um ato de segurança. Até a próxima. Vamos expandir esse projeto para todo o Brasil e acompanhe as informações do seu sindicato. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigada, Tchau, tchau. pessoal. Boa Obrigada, tarde. obrigada.